Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um estudo da Palavra de Deus, continuando na nossa meditação no livro de Gênesis. Hoje nós vamos passar pelos capítulos 18 e 19. Apenas para a gente lembrar um pouquinho do que a gente viu a semana passada. No capítulo 17, então, nós vemos Deus aparecer para Abraão quando ele tinha 99 anos e renovar a aliança com ele. Na verdade, não renovar, né? É trazer à mente de novo a aliança que ele já tinha feito, que a gente percebe lá no capítulo 12, no capítulo 15 e agora no capítulo 17 ele reforça então. Nesse caso, ele muda também o nome de Abrão para Abraão, como de Sarai para Sara. Então há uma mudança de nome deles, e aí essa mudança tem a ver muito com isso, né? Abraão, o pai de muitas nações, e Sara, a senhora, a mãe de muitas nações, né? Ele estabelece com Abraão a circuncisão como sinal dessa aliança que ele tem. Aliança que é baseada em dar para Abraão, em garantir para Abraão uma nação numerosa, uma terra e uma bênção. E uma bênção que abençoaria as outras nações, né? Então a promessa de Deus, a aliança que Deus estava firmando com Abraão, que inclusive lá no capítulo 15 ele forma aquele conceito para a gente de ser uma aliança unilateral, uma vez que quando eles fazem essa aliança, Deus pede para que Abraão traga animais, corta eles no meio e só Deus passa no meio dos animais, lembrando que isso era uma forma que eles faziam antigamente, né, para estabelecer suas alianças, e normalmente eles cortavam os animais no meio, e as duas pessoas que estavam fazendo essa aliança passavam no meio desses animais. Significando o quê? Que se alguém não cumprisse essa promessa, aconteceria com ela a mesma coisa que aconteceu com os animais. Morreria, ela seria cortada no meio. Então, Deus passa sozinho e garantindo que não depende nada de Abraão essa aliança. É uma aliança feita com o próprio Deus, com a anuência dele e a garantia dele. Mas no 17, então, ele estabelece a circuncisão para, então, dar um ato simbólico, um ato físico simbólico, né, de que quem fizesse a circuncisão fazia parte dessa aliança. E ele também anuncia para Abraão e para Sara que eles teriam um filho daqui a um ano. Então, Abraão com 99, com 100 anos, seria pai novamente. E aí a gente termina, então, a passagem do capítulo 17. E hoje iniciamos, então, a do 18. Mas antes, vamos orar, pedir a orientação de Deus nesse momento, para que Ele nos dirija e nós saibamos aproveitar o máximo possível. Papai, obrigado por mais uma vez o Senhor nos permitir estar aqui. Obrigado porque o Senhor nos tem abençoado com muitas coisas importantes. Fé, sabedoria, entendimento, amor, crescimento. Mas o mais importante de tudo, porque essas coisas só são possíveis pela comunhão que o Senhor tem conosco. Mesmo quando a gente falha nessa comunhão, o Senhor permanece firme nela. O Senhor está sempre disposto a gente renovar essa comunhão com o Senhor. Da mesma forma que o Senhor tem feito com Abraão, renovado a aliança, lembrando ele, ano após ano, da aliança que o Senhor fez com ele, e o Senhor vem dizendo novamente para eles, faça isso conosco também na comunhão. Quando não percebermos a tua comunhão conosco, a gente possa parar, pensar e voltar ao Senhor. E tudo isso só é possível diante do teu Espírito em nos abençoar. E pedimos que o Senhor nos dirija nesse momento agora, pela graça do Senhor e as suas misericórdias, com o teu Espírito Santo, nos abrindo entendimento, abrindo nosso coração para essa palavra que o Senhor nos trará agora. Que tudo possa ser feito para a glória do teu santo nome e que saiamos daqui mais parecidos com Cristo, que é o grande propósito de tudo isso. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos, consagramos cada palavra, cada entendimento aqui ao Senhor e fazemos isso no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, gente, então capítulo 18 agora, nós vamos ler primeiro do versículo 1 ao versículo 11, tá? Então, Gênesis 18, do versículo 1 ao versículo... Desculpa, não é 11 não, vai ser o versículo 15, desculpa, do versículo 1 ao versículo 15. Então vamos lá. Versículo 1. O Senhor apareceu perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia.
Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés, e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Faça bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda de Sara e disse: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, de pé, debaixo da árvore. Onde está sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava à entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos e de idade bem avançada. Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, meu senhor, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a vocês, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: Não negue, você riu. Então até aqui, né, a palavra de Deus. Então nós percebemos esse trecho, Deus aparecer de novo para Abraão. Ele aparece para Abraão provavelmente um pouco de tempo depois do que a gente vê no capítulo 17. Porque se no capítulo 17 ele fala para Abraão que ele ia ter um filho dentro de 1 ano e Sara ainda não estava grávida nessa passagem, isso aconteceu num período máximo de 3 meses, né? Porque provavelmente aqui ele deve ter, desse período de 9, imaginando que Sara teve, né, Isaac com 9 meses, sobraria 3 meses dentre a passagem do 17 para acontecer essa. Então foi um período bem próximo aí do que a gente viu na passagem anterior até da circuncisão. Mas o Senhor então aparece para Abraão, né? E aqui tem umas coisas interessantes, né? Por exemplo, essa presença de Deus, e aqui é uma presença manifesta, né, numa pessoa, porque ele fala, né? O Senhor apareceu para Abraão, mas ele fala depois na sequência que ele viu 3 homens. Então a presença de Deus, ela se manifestou de forma física, de forma real. Nós vamos até ver depois que esses 3 homens comem, né? Eles são reais ali. E aí tem uma discussão, né, de quem são. Uma aqui é muito clara, um deles é o Senhor, porque fala, se o Senhor apareceu a Abraão, e depois ele fala, viu 3 homens, um deles era Deus, né? E a gente entende, inclusive, que isso é o que a gente chama, né, de uma pré-encarnação de Cristo, né? Provavelmente é Cristo ali pré-encarnado, uma das suas aparições pré-encarnadas, e provavelmente os outros 2 anjos que estavam acompanhando ele ali, porque ele tinha uma missão para fazer, né? Nós vamos perceber no capítulo 19 que Deus vem com um propósito, mas ele passa ali pela região da casa de Abraão até para ter esse diálogo com ele e falar um pouquinho desse plano para Abraão. Outro dado interessante que ele fala ainda no versículo 1, que ele aparece no meio do dia. E eu acho que aqui tem uma implicação importante para a gente, né, que para que isso? Provavelmente para ser reconhecido, né, para que Abraão pudesse ver que era o Senhor, e aqui também algo que para nos chamar a atenção, né, então, que Deus ele aparece em momentos aleatórios para a gente, né, a gente vai ver na história dos profetas isso, em dados momentos como visão, outros momentos como sonho, ou seja, que estava dormindo. O próprio Abraão,
ele apareceu de dia, mas depois ficou com ele até a noite no capítulo 15, quando pôs Abraão para dormir. Então, existem vários momentos que Deus pode aparecer para a gente durante o dia. E aí é um dado importante, porque às vezes a gente pode não estar atento a isso. E a gente tem uma vida tão corrida e às vezes a gente põe tanta atividade no nosso dia que às vezes a gente perde essa oportunidade de contemplar a presença de Deus. Não necessariamente uma presença física aqui como Abraão, mas até uma presença de uma comunhão, de uma conversa com Ele, né? Tantas vezes a gente não consegue parar 15, 20, 30 minutos para conversar com Deus, para deixar Deus falar com a gente, nós falarmos com Deus, e eu acho que chama um pouco essa nossa atenção. Isso eu estou falando de uma situação normal, assim, de um sábado, de um domingo à noite. Agora imagina no meio do dia. Imagina quantas vezes nós perdemos a oportunidade de receber a visitação de Deus, porque ou de receber e não perceber, porque o nosso dia está tão atribulado, tão cheio de coisas que a gente deixa isso, né, perdido. Então aqui é um ponto importante para a gente prestar atenção. Mas Abraão, diferentemente, ele reconheceu a presença de Deus. E ele tem um ato aqui maravilhoso, que é ao ver o Senhor, a primeira coisa que ele se faz é prostrar-se de rosto em terra. Ou seja, Abraão, ele tinha Abraão era alguém que era amigo de Deus. Ele conhecia Deus e ele tinha ao mesmo tempo essa reverência de Deus. E não tem como, gente. Quanto mais a gente vai sendo amigo de Deus, mais a gente vai conhecendo Ele, e mais a gente vai percebendo a distância que nos separa a nível de justiça, de piedade, de misericórdia, de graça, de direito, de tudo. A gente vai tendo essa reverência cada vez maior, que é impossível a gente chegar diante dele e não se prostrar. Tamanha a nossa pequenez e tamanha a sua majestade. E Abraão tinha isso, né? Então é legal esse convívio dele, de ser amigo com Deus, de reconhecer a Deus e de ter reverência a Ele, né? E ele, no versículo 3, nós percebemos que ele pede então, né? Fiquem aqui, tem um momento aqui, a gente vai preparar para vocês algo diferente, algo que era, até na cultura deles na época, o que Abraão vai oferecer para eles, é um verdadeiro banquete que se dava para uma grande liderança, alguém muito, né, reconhecido na época, um rei, alguma coisa assim. Abraão faz exatamente isso. Ele, versículo 4, primeiro no versículo 3 a gente percebe que ele pede então para que eles fiquem lá com eles. No versículo 4 ele oferece, não, eu vou trazer água para que vocês possam lavar seus pés, que era um ato que eles tinham ali para quando entrava na casa de alguém para ceiar com aquela pessoa, né? Ele oferece no versículo 5 um lugar para que eles possam descansar. No versículo 6, 7, 8, nós percebemos que ele prepara então uma comida, né? No versículo 6 ele fala de pães, no versículo 7 de carnes, no versículo 8 de coalhada e leite. Então, Abraão prepara um verdadeiro banquete ali para aqueles três homens, para o Senhor que estava ali, um deles, né? Para que eles pudessem realmente ser recebido com aquilo que era, né, naquela cultura local, era oferecido para uma pessoa digna, uma pessoa poderosa, uma pessoa, né, um líder, né, uma pessoa que realmente era importante no seu momento. E aí a gente avança no versículo 8 em algo interessante, porque Abraão, enquanto eles comiam, Abraão ficou de pé do lado deles na posição de servo. E, gente, Abraão ali, ele era o dono daquela região, assim, fisicamente falando, né? Ele reconhecia que tudo via de Deus, mas eu digo assim, ele era a pessoa que tinha ali as tendas, as pessoas, os gados, os servos. Ele era o líder, o grande líder. Ele era um líder famoso, né? A gente não pode esquecer da história dele de Sodoma e Gomorra. Vocês acham que não ficou conhecido na época? O próprio sacerdote e rei de Salém veio, eles foram lá, fizeram aquele culto. Então, Abraão era alguém proeminente na sua região, era alguém conhecido, né? O servo lá que saiu, que conseguiu fugir da guerra de Sodoma, veio procurar ele, porque provavelmente ele era conhecido. Então, ele mesmo tendo toda essa proeminência, sendo alguém importante na época, ele se põe diante de Deus na posição de servo. Ele estava ali para servir, né? Em outros momentos, isso, gente, hoje a gente tem outras situações análogas que não necessariamente é isso. A gente vê um caso contrário, por exemplo, quando Jesus está se relacionando com Maria e Marta, né? Já é o contrário.
Marta estava ali toda alvoroçada para servir, e Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo, contemplando, adorando a Jesus, e Jesus fala, Marta, ela está no melhor lugar. Não quer dizer que a gente sempre vai se colocar na posição de servo, a gente não pode se banquetear junto com o Senhor. Inclusive hoje, a ceia do Senhor é um banquete para estarmos todos juntos na presença de Deus, simbolizando um banquete, né? Que estamos com Ele também. A ceia, eu estou dizendo assim, a ceia tem outras implicações, mas ela também nos dá essa direção, né? Mas aqui Abraão não, ele se coloca na posição de servo, mesmo tendo tudo isso. Mas o que mais chama atenção nesse versículo 8, é o que eu disse no começo, gente, é que Deus comeu. Um dos homens, Cristo pré-encarnado ali, comeu, mostrando que ele tomou uma forma física, né? Para ele comer. E aqui eu queria chamar a atenção, sem tentar fugir muito do nosso assunto aqui, mas algo que eu acho que é importante a gente chamar, é essa questão da gente entender espiritual e carnal. A gente tem hoje, até pelo Novo Testamento, muito essa briga, né? Carnal e espiritual. Mas às vezes eu penso que a gente confunde o termo carnal, porque a gente entende o carnal corpo físico, né? Então a gente acha que esse nosso corpo físico ele é maldito. Só que a gente esquece, por exemplo, que Deus, quando criou o homem lá em Adão, ele criou o homem com um corpo físico. Adão era um corpo físico, Eva era um corpo físico, né? E eles tinham essa perfeição de corpo físico e de corpo espiritual, então até então antes da queda, e Deus viu aquilo e achou muito bom. O que Gênesis 1 nos fala é que Deus achou aquilo muito bom. Então, o corpo físico do homem e o espírito dado ali no Jardim do Éden era muito bom. O que desvirtuou isso? A queda. E a queda nos traz agora a raiz do pecado no nosso coração. Então, quando a gente pensa em termo carnal, é isso. Nós estamos falando de corpo. Mas aquela maldição que agora nós carregamos no nosso coração devido à queda lá no Jardim do Éden, e todos nós hoje, por isso, nascemos pecadores. Mas um dia, nós vamos ser restaurados em corpo físico, né? Então, é bom isso. É que, infelizmente, hoje nós não fazemos bom proveito daquilo que Deus nos deu, porque somos contaminados. Então, quando a gente fala em espiritual e carnal, a gente tem que tomar esse cuidado. Porque às vezes a gente pensa muito, por que eu estou chamando a atenção de vocês disso? Porque a gente pensa assim, pô, quando você vai morrer, para onde você vai? Pô, vou para o céu. Lá no céu não tem sofrimento, lá não tem... Gente, o céu... Primeiro, tem gente que não vai para o céu, por exemplo, assim, diretamente, né? Pode ser arrebatado. Aí tem aquela discussão se é arrebatado antes, depois, não vou entrar nesse mérito, mas vamos imaginar que eu sou mais da linha que a gente vai passar pela tribulação, vai ser arrebatado e vai entrar aqui para reinar com Cristo, ou então vai entrar na nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, que é a união agora perfeita daquilo que era do Jardim do Éden. Nós vamos ter corpo físico. A gente precisa ter isso em mente. A gente vê a história de Jesus. Jesus ressuscitou, ele é um corpo físico, ele veio depois da sua ressurreição, comeu com os seus discípulos. Então Jesus hoje está no céu com um corpo físico, né? Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente vê isso, porque eu estou aproveitando essa passagem aqui de falar porque Deus comeu, para a gente ter isso em mente. A gente, infelizmente, é muito influenciado pela cultura grega, né? Pela filosofia grega, e a filosofia grega tem muito isso, né? De enxergar o corpo físico como algo ruim e o corpo espiritual, aí eles expandem isso para o campo das ideias, das outras coisas, achando que isso é bom e o corpo físico é ruim, mas não. Quando Deus criou o homem no Jardim do Éden, ele criou o homem em corpo físico. E o desejo, a gente tem que olhar para o Éden como uma referência do que seria perfeito para Deus. Com um único motivo, uma única diferença. No Éden, eles ainda podiam pecar. Quando o mundo for restaurado por Deus, nós não vamos pecar mais, porque nós vamos ser plenos do Espírito Santo. Então, no Éden, Deus criou um corpo físico e ele achou isso muito bom. Deus acha o corpo físico muito bom. A gente precisa sempre ter isso em mente, tá? E ter isso, a gente vai querer estar no céu, mas mais do que isso, gente, a gente precisa desejar no nosso coração, lembrar que um dia nós vamos viver aqui de novo, nesse mundo restaurado, em corpo físico perfeito. Pode ser que se a gente não chegar perto da segunda vinda de Cristo, morrer bem antes disso, nós vamos ter um período no céu. Mas não é o nosso desejo final, o céu não é o nosso desejo final. O novo céu e a nova terra, onde seremos glorificados com Cristo em corpo e espírito, esse deve ser o nosso desejo, esse deve ser o nosso anseio, nós devemos viver por isso. Era para isso que Abraão vivia. Quando fala lá em Hebreus que Abraão
vivia na esperança da cidade que está sendo construída e arquitetada pelo próprio Deus, é uma cidade física, não é só o céu, né? É físico. Então nós temos que ter essa diferenciação. O termo carnal usado na Bíblia não quer dizer, pode ser que até em um caso ou outro quer dizer a carne mesmo, propriamente a carne, mas muitas vezes está ligado à nossa estrutura caída e não à condição de corpo físico, né? Para que a gente possa ter um pouco de entendimento disso. Então chegamos até o versículo 8, agora avançando e voltando para a passagem. No versículo 9, Deus agora se dirige a Sara, né, para tratar de Sara. Olha que coisa interessante, né? No versículo 10, nós percebemos que ela estava ouvindo a conversa, né, da sua tenda. E Deus sabe disso, né, gente? Ele já sabia que Sara estava ouvindo. Mas aí Deus faz uma pergunta ali, meio que para envolver ela, até para Abraão saber também, né? Onde está Sara, Abraão? Né? E aí Abraão responde. Tá ali na tenda. E aí eu penso aqui que nesse momento não fala na passagem, mas eu vou até falar porque depois Sara dialoga com eles aqui também. Provavelmente nessa hora Sara vem, né? Antes de Deus falar do filho, porque ela riu também, né? Não é só dela estar ouvindo, e depois tem esse diálogo no versículo 15 que ela fala com Deus, Deus fala com ela. Então provavelmente ela veio para fora aqui, e aí Deus anuncia, olha, vocês vão receber um filho. De novo, não é a primeira vez que Deus está falando para eles isso, e até pouco tempo atrás, até quando Deus faz essa proposta da circuncisão, ele fala, daqui a um ano vocês vão ter filho. E novamente Deus fala para eles, né? Vocês vão ter um filho na primavera, de novo cravando um tempo. Se na vez anterior ele cravou um ano, agora ele estava cravando um período, que era na primavera, né? E no versículo 11, mais uma vez a gente percebe Moisés, mais uma vez, chamando a atenção dos seus leitores, né? De que Sara pensa, pô, mas eles já são velhos, né? Sara pensando, nós somos velhos, já não tenho condições de ter filho, já sou de idade avançada, meu marido é de idade mais avançada ainda, né? E assim, mesmo assim a gente vai ter filho, né? Sara duvidando da mesma forma que a gente viu Abraão duvidar na passagem anterior. E aí a gente percebe no versículo 2 que da mesma forma que Abraão, ela ri também. Ela ri dizendo isso. Como é que pode eu, em idade avançada, ter filhos? Não dá, né? Meu marido, em idade avançada, ter filho. Ela esquece totalmente do poder de Deus. E lembra, no capítulo 17 da semana passada, quando Deus se apresenta para Abraão, eu sou o Deus todo-poderoso, Abraão. Eu posso tudo, eu sou todo-poderoso. E ela esquece aqui do poder de Deus. E aí Deus, na sua onisciência, já pega isso e fala por que Sara riu, né? E por que ela disse o que disse? Deus até fala, né? Por que ela disse que de idade avançada? E aí Deus faz uma pergunta maravilhosa, e para a gente é fantástica, para a gente ter isso em mente, no versículo 14. Existe alguma coisa impossível para Deus, para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para Deus? Gente, quantas vezes a gente... Se Deus falasse com a gente, ele ia falar bem, cara, existe alguma coisa impossível para mim? Por que você está duvidando? Não existe. Nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. E é o que Deus faz com Sara e nos dá essa lição, para que nós também tenhamos esse entendimento. Quantas vezes a gente duvida da obra de Deus? Ah, não, isso é muito... Não, isso é um milagre. Isso é um milagre. Gente, para Deus não tem milagre. Para Deus tudo é possível. Milagre é para nós que somos limitados. Para Deus é tudo possível, tudo, nada é impossível. E aí ele reforça, olha, vai ter. Na primavera vocês vão ter. Aí no versículo 15 a gente percebe Deus falando com Sara. Então fala, Sara, Sara com medo, né? Fala para Deus, ela mente e fala, não, eu não ri. Deus fala, você riu. Deus aqui corrige e repreende Sara com amor, trazendo a verdade. Você riu. Você sabe que você riu. Isso nos mostra a importância de... Por que eu falo isso, né? Se Sara mentiu, mostra que a pergunta anterior que Deus fez porque Sara riu vem da sua onisciência, mostrando que Deus é onisciente. Gente, não dá pra gente mentir para Deus. Nada passa batido por Deus. Tudo ele sabe, tudo ele vê, tudo ele vai trazer à tona como aconteceu aqui, se a gente não for honesto. Então até aqui a passagem do versículo 15... E agora, então, nós vamos avançar do versículo 16 ao versículo 33. Então, Gênesis 18, do 16 ao 33.
Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para se despedir. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou a fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que conservem-se no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e reto, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás? E não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa. Matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, e que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirá a cidade por causa dos 5? Disse ele: se eu encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40 não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 foram encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para a casa. Aqui, gente, essa passagem é maravilhosa. O título da minha Bíblia fala que Abraão intercede por Sodoma, mas aqui tem tanta coisa boa que eu acho que até é um título limitado só para isso, né? Mas aí nós percebemos então que depois de cearem ali os homens, eles decidem partir, e aí Abraão os acompanha, eles olham lá para Sodoma, provavelmente trazendo aqui de novo: opa, viemos cumprir uma missão e vamos para cumprir essa missão. E Abraão os acompanha para se despedir deles, né? Mas antes de se despedir, Deus maravilhosamente se lembra de Abraão e fala: vou eu omitir de Abraão aquilo que vim fazer? O juízo que estou trazendo? Não vou emitir, não vou esconder. E aí a gente percebe então Deus revelar o seu plano para Abraão. Só que antes de revelar o seu plano, ele pensa no plano que ele estabeleceu para o próprio Abraão. Qual que era o plano de Deus para a vida de Abraão? E aí ele fala, qual que era o plano? Por que Deus escolheu Abraão? Para ele ser o pai de uma nação poderosa, versículo 18. Ainda no versículo 18, para que ele pudesse abençoar e por meio dele, ele ser abençoado e por meio dele todas as nações da terra serem abençoadas aqui. E aqui fazendo uma menção clara a Jesus, o descendente de Abraão, a terra que vai ser dada ainda, o novo céu e a nova terra, e as bênçãos, né? Bênçãos inclusive para todas as nações. A bênção maior, gente, eu quando falo em bênçãos, para mim é plenitude do Espírito Santo e comunhão com o próprio Deus. Eu acho que por meio disso, Deus está nos abençoando de tal maneira que a gente, né, é abençoado, né? Tem todas essas bênçãos e as bênçãos garantidas por Abraão. No versículo 19 ele deixa isso muito enfático: pois eu o escolhi. Então, se Abraão foi quem foi, se ele foi escolhido, e vai ser o pai de muitas nações, é porque Deus os escolheu para isso. E ainda ele amplia isso, né? Escolheu Abraão para mais o quê?
para que ordene seus filhos e seus descendentes para que se conservem no caminho do Senhor. Deus se revelava para Abraão, ele se revela para o seu povo, num primeiro momento para Israel e agora para a igreja, para que eles andem pelos seus caminhos, para que eles sejam justos e sejam direitos, eles ajam com justiça, eles ajam direito. E com isso eles possam fazer parte então dessa promessa, mais uma vez, não pelo fato, e a justiça não reside no fato nosso, mas na justiça que vem do próprio Deus por meio de Jesus Cristo e nos capacitar e salvar e nos dá o Espírito Santo agora. E aí ele fala, para vir Abraão que ele prometeu, para mim uma menção clara da nova terra e do novo céu, mais uma vez trazendo Hebreus aqui para Hebreus 11. Abraão vivia como peregrino esperando aquela herança, que era a cidade que estava sendo construída e arquitetada pelo próprio Deus. E para mim é o ponto aqui, que é o que, para que isso possa vir. Deus está escolhendo o seu povo, está salvando o seu povo está sendo justificado para andar direito e poder tomar posse disso também. Tudo isso porque Deus escolheu Abraão e Deus nos escolheu. Então somos todos nós escolhidos, né? Aí Deus, então no versículo 20, aí sim passa a contar o que ele veio fazer, o ato de justiça sobre Sodoma e Gomorra. Deus cita aqui no versículo 20 quão graves eram os pecados, como chegou isso ao céu, a gravidade dos pecados de Sodoma e Gomorra, né? Ele usa aqui uma linguagem mais uma vez humana, da mesma forma que ele fez lá, né, na Torre de Babel. Ele fala, vamos descer para ver isso, né, se eles realmente estão cometendo essa maldade. Gente, Deus já sabia o que ia acontecer, Deus já sabia. Mas por que ele usa essa linguagem humana? Para mostrar para o homem a justiça dele. Ele falou, olha, eu estou mostrando para você que eu vejo, mas eu estou descendo lá para constatar. Para mim é muito claro isso aqui. Não é porque Deus não sabia, eu vou descer lá, eu preciso ver se eles estão sendo mal. Tipo assim, alguém me contou que eles estão fazendo mal e eu vou lá ver para ver se é verdade. Deus já sabe, Deus já tem tudo isso traçado, já tinha isso tudo traçado na eternidade. Mas ele está mostrando para o homem, né, esse envolvimento, que ele está se envolvendo ali e está fazendo justiça porque ele é justo nessa direção, né? E aí Abraão, então... no versículo 22, os dois homens partem, então, para Sodoma e Gomorra, e Abraão fica com Deus, e aí Abraão começa essa intercessão por Sodoma. E eu acho que aqui tem muito de Deus também trabalhar o coração de Abraão, até porque a gente sabe que, provavelmente, o verdadeiro motivo da intercessão dele não era por Sodoma, era por Ló, né? E a gente vê que ele vai avançando aqui, até fica com medo de perguntar depois dos 10 justos, mas penso que é muito nisso. E aqui nos mostra, na minha leitura, nenhum comentarista fala isso, mas quando eu leio essa passagem, para mim é uma oração. Ela tem coisas positivas, ela tem coisas negativas no ponto de vista de Abraão, mas Deus permite, para mostrar também a sua misericórdia, a sua graça sobre nós, e nesse caso aqui sobre Abraão, né? Então Abraão começa intercedendo, ele já começa, exterminarás o justo com o ímpio? Gente, ele já tinha tido um monte de oportunidade para saber que Deus é justo, que Deus é reto, que Deus é santo. Ele ouviu a história de Noé, ele sabe a própria história da Torre de Babel, então ele sabe da justiça de Deus, mas ele ora, né? E aí ele ainda pergunta, né? Se houver 50 justos na cidade, você vai destruir a cidade? Né? Então ele está colocando Deus aqui à prova. No versículo 25 ele avança aí algo que eu acho que é uma oração um pouco agressiva, mas Deus permite, Deus atende e ouve o pedido dele, e é o nosso também, tá, gente? Tantas vezes, isso aqui nos mostra quantas vezes a gente ora sem total entendimento. A gente não sabe orar como convém, a gente não sabe. Se não é Deus, se não é Jesus e o Espírito Santo orando para nós lá para interceder e corrigir a nossa oração para o Pai, nós estamos fritos. Mas olha só, longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma forma, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Gente, eu acho isso aqui, de novo, nenhum comentarista falou, mas eu leio essa parte, para mim é uma afronta a Deus. E eu não estou falando só isso por Abraão, eu estou falando que muitas vezes eu faço essa afronta também a Deus. Acho que vocês devem fazer também, mostrando aqui que a gente não sabe nem orar. Deus é justo. Abraão já tinha que saber, cara, se Deus está descendo para fazer justiça é porque o negócio está feio. E se realmente é injusto, ele vai destruir. Então, mas isso mostra que a gente não sabe nem orar, e mostra mais de tudo
a longanimidade, o amor, a misericórdia de Deus de olhar para um filho que não sabe nem orar, como convém, falar, ai meu filho, vem cá, sem se irar, sem nada, você não vê nenhum ato de Deus aqui contrário à oração, ele recebe isso, ele é até paciente na oração, e Deus responde, né, olha, fica tranquilo, se tiver 50 justos, eu vou poupar a cidade inteira, eu não vou poupar só os 50 justos não, eu vou poupar a cidade inteira, se tiver 50 justos. Ele responde, ele não deveria, ele não precisava, ele não, né? Mas ele com toda a paciência, ele fica tranquilo, eu vou responder sua dúvida, até para você entender que realmente eu sou justo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, gente, e é um exemplo aqui pra gente, mais uma vez, apesar de o próprio título da Bíblia aqui dá como uma interpretação positiva do que Abraão está fazendo. Eu acho que interceder pelas pessoas, interceder, não é, Deus quer, e uma coisa legal aqui é que Abraão está revelando para Deus o que está no coração dele, isso é positivo, isso eu acho bacana, mas isso aqui eu estou falando negativo que eu digo, não pelo fato, até porque eu estou olhando de fora aqui, é muito fácil eu fazer esse comentário hoje de fora, né, mas é dizendo isso como negativo no sentido de mostrar como a gente não sabe orar como convém, quantas vezes a gente esquece a justiça, a santidade, a perfeição, né? O poder de Deus na nossa própria oração. Isso aqui revela o que está no nosso coração, qual mal e quanta coisa ruim a gente carrega no nosso coração. Então é importante a gente olhar para essa oração com esse sentido, né? E aí Abraão ainda insiste, aqui antes de insistir ele reconhece, né? Já que eu falei diante do Senhor, eu que sou como pó, não se ires que eu vou perguntar de novo, ele usa esses termos, né? Mas ele repete isso, né? No versículo 27, e se tiver 45? No versículo 29, e se tiver 40? No versículo 30, e se tiver 30? No versículo 31, e se tiver 20? E no versículo 32, e se tiver 10 justos? Então ele pergunta aqui, você vê, são seis perguntas, entre aspas, iguais, né? Para ele testar a justiça de Deus, mas mais uma vez, pensando aqui no Ló, o coração dele está revelando ali para Deus, né? É bonito o ato que ele está tendo com Ló, mas assim, é aquilo que eu falei, mostra que mesmo quando a gente está, às vezes, diante de uma situação muito ruim, a gente põe Deus na parede, mais ou menos o que ele está fazendo, para quê? Para que o nosso desejo seja atendido, para que a nossa vontade seja atendida. Eu olho para esse trecho, me traz muito isso ao coração, né? De que a gente é um exemplo para a gente nisso. Por exemplo, às vezes a gente está com uma pessoa muito enferma e a gente deve orar, deve pedir por ela, acho que tudo isso é importante, mas a gente não pode, né? Eu acho que a nossa oração vai estar errada, o nosso coração vai estar errado se a gente estiver colocando Deus à prova. Senhor, se ela morrer, não vai ser justo. Essa pessoa é muito justa, Senhor. Cadê a sua justiça? Onde está a sua justiça? Nós devemos fazer como Abraão fez aqui, se o nosso coração estiver pensando nisso, para pôr isso para fora, para externar isso para Deus, até porque Deus já conhece, mas Deus quer tratar o nosso coração. E mais uma vez, eu acho que Deus aqui está tratando o coração de Abraão. Ele vai tratar o nosso também. Mas por isso que eu digo, mais do que uma intercessão e ele intercede, acho que Deus está trabalhando o coração de Abraão, e eu vou falar no 33 o porquê disso, que eu penso nisso. Mas a gente deve colocar isso para fora para a gente estar confortável na justiça de Deus. Porque Deus foi trabalhando Abraão aqui e fala, cara, se tiver até 10, eu vou salvar a cidade inteira. Beleza? Beleza. Abraão nem pergunta mais. Acho que ele ficou com medo, porque se ele falou assim, a família de Ló tinham 4 pessoas, né? Ele, a mulher e as 2 filhas. Ele podia ter chego já nos 4. Se tiver 4 justos, você salva? Mas ele parou. E aí ele entendeu aqui o que Abraão, e a gente vai perceber no 33, né? Então, Abraão parou de perguntar, Deus ele vai embora e Abraão volta para sua casa. Em que sentido? O que ia acontecer dali para frente estava dentro da justiça de Deus. Se Ló fosse morto, Ló não era justificado. Se a cidade fosse salva, é porque tinha tido pelo menos 10 justos naquela cidade. Como a cidade, nós vamos ver, ela não foi poupada, não tinha nem 10 justos naquela cidade. Mesmo Ló, nós vamos discutir sobre isso, mas Deus está tratando o coração de Abraão. Abraão, se tiver 10, eu poupo a cidade inteira. Então, cara, o resultado do que vai acontecer é minha justiça, é verdade, é parte da minha bondade, da minha retidão, da minha perfeição. Então, ele trabalha aqui. Eu penso que Abraão, lógico, deve ter ido com o coração apertado para casa, porém, confiando em Deus de que aquilo era justiça de Deus, ele estava sendo justo. O que ele ia fazer
era justo. Então, mais uma vez, eu olho esse trecho mais do que uma intercessão de Abraão por Sodoma. Muito mais Deus tratar o coração de Abraão. E aqui, gente, eu queria trazer uma aplicação prática boa para a gente. Por exemplo, se a gente tem lá um enfermo, né, que a gente gosta muito, a gente... se essa pessoa morrer, eu morro junto. Às vezes Deus vai trabalhar o nosso coração. Senhor, não é justo que ela morra. Age por ela, faz. E Deus vai falar, vou agir, mas se não agir também, você tem que confiar que eu agi conforme a minha bondade. É uma situação análoga, né? Nós não estamos falando de justiça, nós estamos falando de bondade, mas é uma situação análoga para a gente entender. Às vezes a gente precisa confiar nisso, confiar em Deus. Gente, Deus coopera para o bem de todos aqueles que Ele ama, que o amam. Então, nós temos que ter isso sempre em mente, né? Que nós vamos sempre poder contar com a justiça e com o poder de Deus. Agora vamos avançando então, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Ló estava sentado à porta da cidade quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se de um rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar seus pés e passar a noite e pela manhã seguir o seu caminho. Não, passaremos a noite na sala, na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que, finalmente, acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhes disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-nos para nós aqui para fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olha, tenho 2 filhas ainda virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque estão debaixo da minha proteção. Saia da frente, gritaram e disseram. Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Faremos a você o pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram mais encontrar a porta. Então aqui nós vemos, né, eles chegarem em Sodoma. Ló também estava na porta da cidade ali, recebe, né, esses 2 anjos, reconhece eles e recebe e tenta recebê-los na sua casa, né, pedindo para que eles vão até sua casa. Eles negam no primeiro momento, dizendo que ficariam na praça, mas no segundo momento Ló insiste, então eles aceitam e vão para a casa de Ló, que faz mais ou menos como Abraão fez também, faz uma recepção, né, não tão calorosa como a de Abraão, mas também uma recepção, dá comida para eles, os serve, os sustenta, né, os recebe em suas casas, mostrando... E, gente, só uma coisa importante, você receber uma pessoa assim na sua casa naquela época era um sinal de muita confiança, né, era um sinal muito nobre isso, né. Aí nós vemos no versículo 4, os homens maus cercam a casa, né, exigem então no versículo 5 que Ló entregue eles, e é aqui um ato mais importante, né, para que eles tivessem relações sexuais, homens procurando os outros 2 homens para ter relações sexuais. Aqui me lembra Romanos 1, onde o homem se perde, a expressão maior da perda do homem é isso aqui, as relações sexuais ilícitas, culminando com o homossexualismo, né, relação de homem com homem. Aqui, então, olha o nível que eles chegaram, né? Versículo 6, Ló tenta os proteger, né? Até no versículo 8, nós vamos perceber, do versículo 6 ao 8, ele protegendo, né? Ele primeiro, ele tenta proteger, chamando a atenção deles, falando, olha a perversidade do ato que vocês estão fazendo, né? E no 8, ele oferece as filhas, olha, não façam isso, eu tenho 2 filhas aqui, virgens, olha o desespero de Ló, eu entrego elas, mas Ló mostra algo aqui importante pra gente, né? Esses homens estão sob a proteção do meu teto.
Mal sabia ele que, na verdade, quem estava sob a proteção dos homens era ele, e não ele dos homens. Olha como, mais uma vez, a gente mostra como nós somos, às vezes, desvirtuados da verdade, né, da realidade. Na realidade, eram os homens que iriam proteger ele, não ele os homens. Então, mostrava aqui que ele estava querendo agir da sua própria força, mas quem ia agir era Deus. E quando Deus age, gente, a gente só tem que deixar Deus agir. Deixar que eu digo o seguinte, colocar-se na mão dele para que ele haja por meio de nós, né, para que a gente possa, então, só deixar que ele haja. Mas aí os homens rejeitam, os homens falam, né, para ele, inclusive, pô, você é estrangeiro aqui, chegou há pouco tempo e já quer ser juiz nosso? Não fica na sua aí, mostrando aqui que os zombadores, eles querem, né, zombar aqueles que protegem. Eles tentam, então eles rejeitam, eles falam para Ló que ó, nós vamos fazer pior com você do que a gente ia fazer com eles, e tentam invadir a casa. Mas aí a gente percebe a intervenção dos anjos no versículo 10, que puxam os homens, Ló para dentro, e aí cegam aqueles homens. E eles não conseguem mais encontrar as portas. Então, até aqui a gente percebe o seguinte, Deus vai lá então fazer juízo naquela terra por meio desses dois anjos, esses chegam, a gente percebe toda essa cena, mas percebe mais importante aqui, dos anjos começarem a intervir e proteger Ló aqui, né? E aí na continuação a gente vai ver a importância disso. Agora avançando do versículo 12 ao versículo 29, os dois homens perguntaram a Ló, vocês têm mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tirem-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com os seus genros, mas eles, os quais iam se casar com as suas filhas, e lhes disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo, depressa, leve daqui as suas mulheres e suas filhas, ou vocês serão mortos, quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim os tiraram da cidade. Um deles disse a Jó, fuja por amor à sua vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse, não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui, perto, há uma cidade pequena. Esta está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei este pedido, não destruirei a cidade pelo qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo do enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu com todas as cidades onde Ló vivia. Então aqui, gente, tem agora avançando aqui na história, uma coisa interessante. Então eles dão a oportunidade deles chamarem mais algumas pessoas, né? Se eles tinham mais genros, filhos, filhas, eles vão até os seus genros, né? Eles falam para os seus genros zombam deles, muito parecido com o que acontece com a gente, quando a gente fala do juízo de Deus, as pessoas não creem, né? Aqui ele fala até que eles acreditam que ele estava brincando, né? Mas eles não saem, então, e aí chega então o raiar do dia, os anjos insistem para Ló, sai depressa, nós vamos trazer juízo sobre essa cidade, quem ficar aqui vai ser morto, inclusive você e suas filhas, e sua mulher, se vocês ficarem por aqui. E aqui nós vemos no 16 que ele hesitou,
né? Tendo ele hesitado. Aí, quando ele hesita, quem que tira ele da cidade? Os anjos. Deus teve misericórdia de Jó. A própria passagem aqui fala, o Senhor teve misericórdia. Então, mesmo ele tendo hesitado, e aqui eu queria discutir algumas possibilidades dele ter hesitado. Primeiro, a gente sabia que Jó era um homem que tinha muitas posses, né? Provavelmente ele gostava da cidade, porque quando Abraão salva ele, ele volta para a cidade. Então, ele se apegava às coisas daqui. Ele tinha uma cultura penso que um pouco diferente de Abraão, que já não se apegava às coisas daqui, mas esperava a cidade construída por Deus. Já Jó não. Ló não. Ló era alguém arraigado na cidade. Ele hesitou, ele não quis sair, mas Deus, na sua misericórdia, mesmo ele estando arraigado, Deus vai lá e tira eles de lá. E aí depois dá uma orientação, fuja, vai por amor à tua vida, não olha para trás, vai embora, fuja para as planícies, e aí acontece algo interessante. E aqui até para mostrar da resposta de Abraão ali, olha que interessante, Ló fala, não, eu não vou para lá, porque senão vai cair sobre mim, me manda para a cidade e tal, e aí os anjos falam, tudo bem, a gente, né, vai permitir, né, e aqui ele até sabe que foi favorecido pela benevolência de Deus, mas mais interessante, ele vai para uma cidade, e essa cidade não é destruída. Provavelmente ele fala, né? Quando chegou a Zoar, nasceu o sol, então o Senhor próprio fez chover, né? Antes, né? Também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Ou seja, provavelmente aquela cidade ia ser destruída, mas como tinha um justo indo para lá, por causa desse justo porque Deus teve misericórdia dele, lembra anteriormente? Então aqui é claro pra gente, não é porque Jó era uma pessoa justa. Por mais que ele recebeu aqueles anjos, tentou ajudar tudo, a justiça vem pelas misericórdias de Deus, porque quando ele foi chamado para sair, ele hesitou. Mas aí Deus, por ter misericórdia dele, tirou ele de lá e agora também está falando, ó, você agora, pela sua justiça, agora eu não vou destruir aquela cidade, comprovando aquilo que ele falou para Abraão e da sua justiça. Quando há um justo ali, a cidade é preservada, né? E aí tem uma coisa muito interessante, gente, para a gente lembrar sempre o seguinte, por que Deus ainda não consumou todas as coisas? Porque o número de justos não está completo, ainda tem justo aqui, então ele não pode destruir tudo isso e renovar todas as coisas. Então isso nos dá essa implicação também e nos faz pensar muito nisso, né? Aí então ele vai para Zoar, o próprio Deus só faz cair... outra coisa importante aqui, né? Os anjos falam no 22, foge depressa porque a gente não pode fazer nada enquanto você não chegar lá. A presença de um justo no lugar segura a justiça de Deus. Então, enquanto ele não sai, Deus não despeja a sua justiça plena naquele lugar. E só quando Ló chegou lá, então ele vem em Sodoma e Gomorra e faz chover fogo do céu e enxofre, destrói toda a cidade de Sodoma, toda a cidade de Gomorra, todas as cidades, se fala mais, né, destruiu as cidades e a planície, toda a planície também, com todos os seus habitantes, vegetação, tudo, inclusive a mulher de Ló, que olhou para trás, continuou arraigada no passado, não seguiu em frente e também foi destruída. Então, mostrando aqui, nesse caso, um juízo parcial de Deus, por exemplo, diferente do juízo lá do dilúvio, que foi um juízo né, global, aqui não, foi um juízo parcial, mas mostrando que a impiedade dos homens chega a tal ponto que Deus manda justiça. Deus é longânimo, Deus é paciente, mas uma hora vem justiça. E, gente, a gente está chegando num momento muito parecido com esse. Basta ver as atrocidades sexuais que estão tendo, né? A perversão nos atos sexuais, fugindo do padrão de Deus, que é dentro do casamento entre homem e mulher. A questão do homem, do coração humano, da maldade humana em fazer o mal, a gente percebe que a gente está chegando num cenário muito parecido de Sodoma e Gomorra. Às vezes Deus está segurando ainda juízo porque tem muito justo que ele quer resgatar aqui, ele quer resgatar, né? E aí, continuando, ele vê Abraão vai lá, Abraão vai constatar o que aconteceu, né? Se foi destruído ou não, né? Eu acho que Abraão ficou até triste porque ele foi destruído, quer dizer, não tinha nem 10 justos naquela cidade. Eu não sei se ele não fala mais na Bíblia se eles tiveram contato de novo, né, Abraão e Ló, mas se não tiveram, Abraão não sabia até eles morrerem se Ló tinha sido salvo ou não, né? Mas é interessante, ele vai lá constatar. Agora é uma coisa importante no 29, né, que a gente percebe que Deus,
poupou Ló porque ele se lembrou de Abraão. Ou seja, isso aqui, gente, é uma implicação direta porque acontece da gente de Jesus. Porque nós somos justos hoje? Porque Deus olha para Jesus. Da mesma forma, Deus vai tirar a gente daqui desse caos e nos dar um corpo glorificado por causa de Jesus. Abraão aqui é uma tipificação menor do que vai acontecer no plano maior, né? Onde Jesus vai, por causa de Jesus, nós vamos também ser lembrados por Deus, as suas misericórdias nos alcançarão. Isso é muito importante para a gente, né? O juízo, quando ele mandar juízo, ele vai nos tirar, como ele tirou Ló daqui, ele vai nos tirar do meio do juízo, porque ele se lembra de Jesus nesse momento e daqueles que foram dados para Jesus. E nós hoje fazemos parte desses que fomos dados a Jesus. Então é tudo sobre Jesus, não é nada sobre nós. Se seremos salvos daquele grande dia, esse juízo parcial aqui é uma tipificação também do juízo final que Deus vai fazer quando Jesus voltar a sua segunda vez. É da mesma forma. E nós, por sermos ligados a Ele, seremos tirados desse juízo, seremos poupados desse juízo, pelo amor a Jesus, pelo amor de Jesus, e por hoje crermos em Jesus. Então isso é muito importante, né? A gente fortalecer o nosso entendimento por meio de passagens como essa, de um exemplo de como vai ser no final dos tempos, que Deus vai vir julgar o mundo pela sua impiedade, pela sua injustiça, mas aqueles que Ele escolheu, pela sua vontade, que Ele escolheu para dar a Jesus, e por causa de Jesus Ele vai nos salvar, vai nos tirar dessa condenação. Isso aqui deve nos trazer muito amor ao reconhecer Jesus como aquele que nos salva disso, e muito temor, porque aqueles que ainda não têm Jesus vão passar por isso e vão ser exterminados num estalar de dedos como esses daqui foram. Então isso é muito importante para nós e para nos aproximar isso de Jesus, né? E por fim nós vemos aqui, lendo do 30 ao 38, Ló partiu de Zoar com suas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas para que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, a filha mais velha entrou e deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar vinho para ele também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e deitou-se com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem se levantou com ele. Assim, as duas filhas de Ló se engravidaram o próprio pai. A mais velha lhe deu um filho, que deu-lhe o nome de Moabe, e este o pai dos Moabitas, até hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Amim. Este é o pai dos Amonitas, até hoje. Então, até aqui nós percebemos, ele fala aqui, né, no meu título, os descendentes de Ló, mas eu penso muito mais, gente, que mais do que isso, né? Os israelitas que iam tomar a terra prometida, e para quem Moisés aqui está escrevendo, eles estão sendo formados na lei do Senhor, né? E eles iam se deparar com esses dois povos, os Moabitas e os Amonitas, e devia ter nessa história, quem é o pai dos Amonitas? Quem é o pai dos Moabitas? É aquele lá, é o filho de Ló com a filha dele, o filho de Ló com a outra filha dele. E a gente vai ler que Moisés, quando ele escreve a lei, ele fala que não pode ter esse relacionamento mais entre pai e filho, né? Entre pai e filhas, né? Ou entre mãe e filhos. E para também matar isso, falou, a origem daqueles dois povos foi disso, mas não foi de um ato natural. Aquilo já devia ser abominado mesmo na época de Ló, porque a gente percebe que elas falam que vão dar vinho, elas embriagam o pai para conseguir fazer isso. Se fosse algo natural, elas naturalmente iam combinar com o pai, precisamos dar descendência aí para o senhor, vamos fazer e vamos ter os filhos aí, né? Mas não era, porque elas fazem isso como um ato ilícito, elas embriagam o pai para conseguir fazer isso. Então está mostrando, essas duas nações, elas têm uma origem que é errada, uma vez que foi feito num ato, né, de parentesco, num ato de um pai com uma filha, e principalmente as filhas, para fazerem isso, embriagaram o pai, não foi algo natural, algo, né, que o pai consentiu,
E esses dois povos já nasceram com isso. Então não levem esse exemplo como algo correto e já olhem para isso como algo negativo, e a própria lei que Moisés ia dar para eles também ia indicar que isso era algo negativo. Então essa passagem vai dar muito essa situação. Lembrando sempre que é um dos aspectos aqui de Moisés ao escrever o livro de Gênesis, ele tem um aspecto histórico de mostrar para eles a história até onde o povo estava, mas também um papel didático, um papel, né, pedagógico, de fortalecer aquilo que ele estava escrevendo, o que ele escreveu em Deuteronômio, o que ele escreveu em Êxodo, o que ele escreveu em Levítico, em Número, para fortalecer também tudo aquilo que ele usou muito do que acontecia no passado, e aqui é um caso dessa história, até para fortalecer o ensinamento lá dos pais e filhos, né? Então esse penso que é o objetivo. É isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu vou orar terminando, e aí nosso desejo é que a semana que vem possamos estar juntos novamente. Amém? Papai, obrigado por mais esse dia, por mais essa palavra, por mais uma vez o Senhor permitirmos estarmos diante do Senhor. Obrigado, nosso amado, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado, nosso amigo, nosso orientador, nosso Consolador Espírito Santo. Nós consagramos esse momento ao Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações e desejamos estar diante do Senhor todos os dias das nossas vidas, que a gente possa habitar na sua casa todos os momentos. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos, entregando a nossa semana também, que o Senhor abençoe a cada um de nós, para que possamos fazer as atividades que temos proposto para a honra, glória e louvor do teu nome. Nós entregamos toda a nossa vida ao Senhor e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço.